Olá a todos que me dão essa moral aí, curtindo meu canal, me vendo meus vídeos, colocando like. E hoje, dando sequência nos vídeos aqui, eu vou falar sobre a interface no Delphi. Eu dei um exemplo aqui de como criar uma interface. Então, pessoal, o que é uma interface aqui? Uma interface no Delphi, a gente cria uma interface, ela é um padrão, tá vendo? Eu vou criar aqui uma interface, que ela herda de interface, e dentro dela eu vou colocar a assinatura dos meus métodos. Eu não tenho implementação aqui, eu tenho só mesmo assinatura. Eu dei o Ctrl Shift G aqui para gerar essa chave para mim aqui, que é uma chave de GUI-ID. Ela é gerada para mim pela API do Windows. E não adianta copiar e colar, pessoal. Tem que dar o Ctrl Shift G para gerar ela. Não usar ela pode acarretar alguns problemas, entendeu? Alguns métodos como suporte de Query Interface e Get Interface não funcionarão. Caso de uso de herança de interfaces, as classes que implementam interfaces filhas devem ter a interfaces ancestrais e a lista de implementação dos descendentes. Então, pessoal, como eu falei ali, o GUIDs, eles são identificadores únicos da classe, formado por uma chave de conteúdo 32 dígitos. Esse número é gerado por reconhecimento pela API do Windows e é uma identidade única que tem a probabilidade muito infinita de se não se repetir. Então, galera, por padrão, Ctrl Shift G, gerem ela. Eu dei um exemplo aqui simples, que é o seguinte: no meu projeto lá de MVC, eu não usei interface, mas eu costumo usar a interface quando eu crio um DAO, por exemplo. Então eu defini o método insert, o método update e o método delete. Então eu criei a interface e eu vou ter que implementar uma classe que vai herdar dessa interface e implementar esses métodos aqui lá dentro. Então eu criei aqui o cliente DAO. Ele por default que eu tenho que usar aqui, ó, o T interfaces object. Eu usei meu interface DAO. Eu poderia usar mais de uma interface, fazendo uma herança múltipla utilizando a interface. Então, no Delphi a única forma que tem de fazer usando a herança múltipla é utilizando a interface. E aqui eu implementei as minhas interfaces, olha só. Eu mandei um raise aqui deletando, inserindo e mandei um update aqui, update. Então, pessoal, vocês podem ver que existe uma diferença aqui, que no final eu vou falar da diferença da interface para um método quando eu uso a diretiva abstract. Aqui no principal, pessoal, eu vim aqui, eu fiz uso da minha interface lá e da minha cliente DAO. Então, o meu cliente é do tipo interface. O cliente, ele cria o DAO, ele chama o método inserir. E tem aqui, ó, no initialize, o report memory looks on shoot DAO true, que se tiver algum estouro de memória ele vai fazer isso. Eu utilizando a interface, pessoal, eu não preciso usar o free ou o free and new ou qualquer outra forma de destruir o formulário, entendeu? Então, galera, usando a interface eu não preciso destruir. Ela tem um contador próprio que ela mesmo destrói. Um exemplo disso aqui na prática, eu vou compilar aqui, vocês vão ver, ó. Eu vou criar esse cara aqui, não estou destruindo em lugar nenhum. E estou colocando aqui no initialization o report memory looks on shoot DAO true. Se tiver algum objeto criado não for destruído, ele vai mandar um estouro na memória. Eu não preciso liberar. Então, vou criar e vou compilar novamente. Inseriu, ó. Criei e inseriu. Vou fechar. Não houve nenhum tipo de estouro de memória, pessoal. Então, a interface aqui é um padrão para mim criar minha assinatura. O grande cargo-chefe que fala dela é que ela diminui o acoplamento, entendeu? Então, ela vai abstrair mais e diminuir o acoplamento. Então, pessoal, aqui a forma de eu usar aqui na herança, eu vou usar ela aqui, ó, criar uma classe,
estou herdando de interface Object e interface DAO. Lembrando que eu poderia usar mais de uma interface aqui, eu só ia ter que implementar os métodos dessa minha classe aqui também, da minha interface na realidade. Então, pessoal, um exemplo simples aqui e prático de como utilizar a interface. Você viu que eu não precisei destruir. A interface você não precisa destruir. Então, pessoal, dando uma dica aqui, por que eu uso a interface? Eu não uso a interface no modelo, pessoal. Eu uso a interface, eu tenho um modelo, e esse modelo meu cria um DAO, que eu fiz um exemplo lá no MVC, que me acompanha aí, falar, dá uma olhada lá. Aí na hora de criar o DAO, você pode criar uma interface que você se preocupa em criar e não se preocupa em destruir. Então, que você chamar os métodos dentro dessa classe aqui, o ter cliente DAO, que ela vai herdar de ter interface aqui, eu não preciso destruir. Então, fica uma forma legal de trabalhar com a interface. No meu DAO, eu não me preocupo em destruir. Mas a grande sacada é que eu tenho uma padronização dos meus métodos insert, delete, update e algo mais, mas eu não coloco ela no modelo, porque no modelo, como eu disse anteriormente, essa forma ele tem um controlador e ele mesmo libera a memória, dá o free ou free and new lá. Então, pessoal, a estratégia que eu uso aqui, eu tenho meu modelo, ou até mesmo no meu controlador, quando eu trabalho com MVC ou outro tipo de multicamada, o meu controlador, ele fica lá, eu crio ele, eu não preciso destruir se ele estiver trabalhando com a interface. Então, pessoal, fazendo uma analogia rápida aqui, ó, se eu estivesse usando uma classe abstrata lá, com métodos abstratos dentro dela. Métodos abstratos, nessa classe, eu poderia implementar alguma parte lá de algum outro tipo de método lá, aceitaria no Delphi. E a responsabilidade do método abstrato seria na filha. Então, existe uma diferença, vocês podem ver aqui, se eu estivesse trabalhando com a classe abstrata, alguns métodos eu podia implementar aqui, a interface não pode fazer isso, e a interface eu posso usar herança múltipla e eu não preciso destruir. Tem uma diferença de eu usar um método abstrato, usando a diretiva abstrata. Lembrando que para usar a diretiva abstrata eu preciso passar também a diretiva virtual, ou se não é dinâmica, se eu não estou enganado. Eu posso usar uma ou outra, que aí eu vou poder sobrescrever o método. Se eu usar o método abstrato, eu sou obrigado, meu filho, a utilizar ele, entendeu? A implementar ele. Então, pessoal, eu deixo a dica aqui. Eu vou falar mais agora sobre acoplamento, coesão, e nós vamos fazer aqui também um mestre detalhe. E lembrando, pessoal, eu divulguei aí, eu vou fazer um curso de Android no Delphi, entendeu? Vai ser um curso muito legal. Eu vou trabalhar de uma forma, assim, não sei se é esse o termo que usa, offline. Eu vou trazer os dados para o mobile, vou inserir os dados no mobile, vou tirar pedido nele e depois eu vou fazer um sincronismo voltando para a empresa. Vou trabalhar com a seguinte cultura: o meu cliente ele vai ter os dados no tablet e não vai precisar estar online o tempo todo, não vai precisar de internet o tempo todo para ele poder tirar os pedidos e conversar com os clientes dele. Ele só tem que, por padrão da empresa, receber os dados no momento, tira os pedidos, depois ele devolve os pedidos para a empresa. Vamos usar essa cultura, pessoal. Um abração para todos aí e vamos seguir nesse curso. E na semana que vem já vai sair mais aí sobre o Android e no POO também. Um abração, pessoal. Até a próxima vídeo.